Todo mundo quer sucesso. Uma vida construída com propósito, resultados que aparecem, reconhecimento que chega, conquistas que ficam. Mas a maioria das pessoas nunca chega lá. Não por falta de inteligência, não por falta de oportunidade, não por falta de esforço. E é aqui que mora o problema que ninguém quer encarar. O que está destruindo o seu sucesso não é o que você não faz, é o que você faz todos os dias sem perceber. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os maiores realizadores do mundo e chegou a uma conclusão que poucos querem aceitar. O fracasso raramente é um evento, é a soma silenciosa de hábitos errados praticados com consistência. A filosofia reforça: o homem que não examina sua própria vida está sendo destruído por ela. Hoje eu vou te mostrar 8 hábitos que silenciosamente destroem o seu sucesso. Não são vícios óbvios, não são erros que você reconhece facilmente, são comportamentos que parecem inofensivos, que parecem até produtivos, mas que estão sabotando você todos os dias sem que você veja. Se isso fez sentido, fica comigo e declara nos comentários: eu estou pronto para enxergar o que estava me destruindo em silêncio. Porque quem declara cria consciência e quem tem consciência tem o poder de mudar. Fica até o final, porque o último hábito é o mais perigoso de todos e é o que está na raiz de cada um dos outros. Vamos começar. Procrastinar disfarçado de planejar. O inimigo que parece produtividade. Hábito 1. Procrastinar disfarçado de planejar. Você já passou horas organizando tarefas, colorindo planilhas, ajustando seu sistema de notas, pesquisando o método perfeito para começar e no final do dia não fez nada do que importava? Isso não é organização, é sabotagem com estética de produtividade. Napoleon Hill era direto. O planejamento sem execução é a forma mais sofisticada de procrastinação. A ação imperfeita derrota o plano perfeito que nunca sai do papel. A diferença entre planejar e procrastinar é simples. O planejamento serve à ação. Quando o planejamento se torna o destino, virou fuga. Você se sente ocupado para não ter que enfrentar o medo de tentar, falhar e ser julgado. O planejador virou esconderijo. A solução não é parar de planejar, é limitar o planejamento. Dê a si mesmo 15 minutos para definir as 3 tarefas mais importantes do dia. Depois feche o planejador e comece. A ação vai corrigir o plano. O plano nunca vai criar a ação. Comente: eu ajo antes de estar pronto, porque quem executa imperfeito aprende, e quem planeja perfeito nunca começa. Mas antes de avançar, entenda isso. Enquanto você estava preso no planejamento, havia algo ainda mais silencioso acontecendo. Você consumia, absorvia, assistia e nunca produzia nada. E isso tem um custo que vai muito além do tempo perdido. O próximo hábito mostra por que consumo sem criação é um veneno lento para qualquer pessoa que quer realizar algo. Não pule. O vício que parece aprendizado. Hábito 2. Consumir sem criar. Você assiste vídeos sobre como ser disciplinado, mas não pratica disciplina. Você lê livros sobre empreendedorismo, mas não empreende. Você acompanha perfis de pessoas de sucesso, mas não constrói o seu. Você tem conhecimento suficiente para começar, mas continua consumindo mais como desculpa para não começar. Hill ensinava: o conhecimento é apenas poder em potencial. Ele só se torna poder real quando aplicado. Consumir sem agir é acumular combustível sem nunca acender o fogo. Existe uma sensação agradável ao consumir conteúdo de crescimento pessoal. Seu cérebro libera dopamina como se você tivesse de fato realizado algo. É a ilusão do progresso. Você sai do vídeo motivado por 20 minutos e depois volta para a mesma vida. Sem mudança, sem ação, sem resultado. A regra é simples. Para cada hora que você consome, 1 hora de criação ou aplicação. Lê um capítulo? Aplique uma ideia antes de ler o próximo. Assistiu um vídeo? Faça uma ação antes de clicar no seguinte. O conhecimento que não vira ação não vira resultado. Nunca. Comente: eu crio antes de consumir mais, porque quem aplica o que sabe está décadas à frente de quem apenas sabe. Agora presta atenção. Mesmo quem começa a agir, mesmo quem cria, pode estar sabotando tudo por uma razão mais profunda. Existe um hábito mental que paralisa antes da ação e destrói depois dela. É um vício de buscar algo que nunca vai chegar na quantidade que você precisa. O próximo hábito é um dos mais comuns entre pessoas inteligentes e talentosas,
e é exatamente por isso que destrói mais. Hábito 3: buscar a aprovação. Antes de agir, a prisão invisível da validação externa. Hábito 3: buscar a aprovação antes de agir. Antes de postar, você pensa: o que vão achar? Antes de começar o projeto, você espera alguém dizer que é uma boa ideia. Antes de mudar de caminho, você precisa que as pessoas ao seu redor aprovem primeiro. E enquanto espera por essa aprovação, a vida passa, a oportunidade fecha e você continua parado. Napoleon Hill afirmava: a maioria das pessoas falha porque busca a aprovação dos outros mais do que busca a realização dos próprios objetivos. A opinião alheia destruiu mais sonhos do que qualquer fracasso jamais poderia. O problema da aprovação externa é que ela nunca é suficiente. Você recebe um elogio e já quer mais um. Uma pessoa critica e, de repente, todos os elogios desaparecem. Você terceirizou sua confiança para pessoas que não pagam suas contas, não conhecem sua visão e não vão estar lá quando os resultados chegarem. Construa a aprovação interna. Pergunte-se: isso está alinhado com o que quero construir? Com quem quero ser? Se a resposta for sim, essa é a aprovação suficiente para começar. Os resultados vão convencer quem precisar ser convencido. Eles sempre convencem. Comente: eu ajo pela minha visão, não pela aprovação de ninguém, porque quem não precisa de permissão não espera por ela. Mas existe um hábito ainda mais traiçoeiro, porque ele acontece dentro da sua cabeça sem você convidar. Chega silencioso, rouba energia, distorce a realidade e te faz acreditar que você está ficando para trás quando você nem mesmo começou a corrida. O próximo hábito paralisa mais pessoas talentosas do que qualquer obstáculo externo. Fica comigo. Hábito 4: comparação constante. O ladrão que te prende no capítulo errado. Hábito 4: comparação constante. Você olha para quem está no capítulo 20 e compara com o seu capítulo 2. Você vê os resultados de alguém que trabalhou 10 anos e sente que seus 6 meses não valem nada. Você acompanha as conquistas dos outros e as suas próprias conquistas encolhem. E o pior, você nem conhece a história completa, os fracassos, as perdas, os anos de silêncio antes do reconhecimento. Hill ensinava com clareza: o sucesso não pode ser medido pelo padrão de outro. Cada vida tem seu próprio ritmo, seu próprio propósito, sua própria trajetória. Comparar é desperdiçar a energia que deveria ir para sua própria construção. A comparação tem uma única função útil: te mostrar o que é possível. Só isso. Ela é uma bússola, não um tribunal. Quando você usa a comparação como julgamento, está usando uma ferramenta de expansão como instrumento de destruição. Defina suas próprias métricas. Compare você de hoje com você de 6 meses atrás. Essa é a única comparação que gera crescimento real. O outro não é seu concorrente. Ele é, no máximo, prova de que o resultado que você quer é possível. Comente: eu compito apenas comigo mesmo, porque minha trajetória é única e meu ritmo tem propósito. Você parou de se comparar. Mas existe um hábito que a maioria pratica, achando que é comprometimento, achando que é motivador, achando que vai ajudar. E os estudos provam o contrário. O próximo hábito silenciosamente drena sua energia de realização toda vez que você o pratica. E quanto mais você faz, menos você realiza. Presta atenção. Hábito 5: falar demais sobre seus objetivos. O veneno que parece comprometimento. Hábito 5: falar demais sobre seus objetivos. Você conta para todo mundo sobre o projeto que vai lançar. Publica nas redes que vai mudar de vida. Fala no jantar de família sobre os planos grandiosos, se sente motivado depois, como se tivesse dado um passo. Mas na prática, você deu um passo para trás. Hill já intuía o que a psicologia comportamental confirma. Anunciar seus objetivos antes de realizar lhes rouba o impulso da ação. Sua mente recebe uma recompensa social pelo anúncio e a urgência de realizar diminui. Ele dizia: deixe seus resultados falarem. O trabalho silencioso constrói mais do que o discurso barulhento. Quando você fala sobre o que vai fazer, seu cérebro processa parcialmente como se você já tivesse feito. A satisfação social do reconhecimento antecipado reduz a tensão criativa que te empurraria para a ação. Você se sente realizado antes de realizar. A regra é simples: fale depois, mostre, não anuncie, surpreenda com resultado, não com promessa.
Guarde seus objetivos em silêncio como combustível interno. Quando o resultado chegar, aí sim você tem algo para contar. Comente: eu ajo em silêncio e deixo os resultados fazerem barulho, porque quem constrói em silêncio, constrói com solidez. Mesmo quem age em silêncio pode estar preso em uma armadilha que parece virtude, um hábito que todos elogiam, que parece certo, mas que sistematicamente bloqueia o crescimento. O próximo é um dos mais difíceis de enxergar porque parece confortável demais para ser um problema. E é exatamente esse o problema. Hábito 6. Vício no conforto. A zona que parece segura, mas paralisa devagar. Hábito 6. Vício no conforto. Você faz as coisas que já sabe fazer. Evita projetos que exigem habilidades que ainda não tem. Fica nas conversas fáceis nos ambientes conhecidos, nas decisões seguras. Cada vez que você evita o desconforto, você reforça ao seu cérebro que crescimento é perigoso. E seu cérebro acredita. Napoleão Hill foi categórico. Todo ser humano que alcançou grandeza saiu da zona de conforto de forma deliberada e repetida. O conforto não é descanso. É estagnação com outra embalagem. O problema não é buscar conforto eventual. O problema é quando o conforto vira o critério das decisões. Quando você escolhe baseado no que é fácil, não no que é necessário. Quando você evita o que te faz crescer porque te faz desconfortável primeiro. O crescimento e o conforto nunca moram no mesmo endereço. Adote a regra do desconforto intencional. Uma vez por dia, faça algo que te cause leve desconforto e que esteja alinhado com seus objetivos. Uma conversa difícil, uma habilidade nova, uma tarefa que você tem evitado. Pequenas doses diárias de desconforto são o treino da coragem. Comente: eu escolho o crescimento acima do conforto. Porque quem abraça o desconforto com propósito, expande quem é. Mas tem um hábito ainda mais insidioso que o conforto, porque se disfarça de produtividade. Parece que você está avançando, parece que está trabalhando duro, mas no final do dia, você olha para trás e nada de relevante foi construído. O próximo hábito é a ilusão favorita de quem quer parecer produtivo sem de fato ser. Não saia daqui. Zona 4. Hábitos de identidade. Hábitos 7 e 8. Hábito 7. A ilusão de estar ocupado. Confundir movimento com progresso. Hábito 7. A ilusão de estar ocupado. Você responde e-mails urgentes antes de trabalhar no que é importante. Atende a todos os pedidos dos outros antes de cuidar das suas prioridades. Preenche o dia com tarefas pequenas para não ter que encarar a tarefa grande. E no final do dia, você está exausto, mas não avançou nada no que realmente muda a sua vida. Hill dizia sem rodeios: pessoas bem-sucedidas não são as mais ocupadas, são as que fazem as coisas certas, nas horas certas, com foco total. Ocupação sem direção é energia desperdiçada com aparência de esforço. A ocupação é confortável porque justifica a falta de resultado. Estou trabalhando tanto, você diz enquanto o projeto que transformaria sua vida continua parado. Responsividade constante é o oposto de criação deliberada. Você está servindo a agenda de todo mundo menos a sua. Defina todos os dias a sua tarefa de maior impacto e faça ela primeiro, antes dos e-mails, antes das mensagens, antes das reuniões. 2 horas de trabalho real no que importa valem mais do que 8 horas de ocupação dispersa. Comente: eu foco no que importa, não no que é urgente para os outros, porque quem protege seu tempo, protege seu destino. Antes de chegar ao último hábito, para tudo e escuta com atenção. Tudo o que você aprendeu até aqui, todos esses hábitos que destroem em silêncio, eles têm uma raiz comum, uma única origem. E se você não enxergar essa raiz, pode eliminar os 7, e a raiz vai fazer crescer novos hábitos destrutivos no lugar. O último hábito não é mais um da lista, é o fundamento de todos. É onde tudo começa e onde tudo termina. Não pule, não distraia, isso muda tudo. Hábito 8. O diálogo interno destrutivo. O hábito que está na raiz de todos os outros. Hábito 8. O diálogo interno destrutivo. É por isso que deixei por último. Você procrastina porque uma voz interna diz que pode falhar. Você busca aprovação porque uma voz diz que sua opinião não é suficiente. Você se compara porque uma voz diz que os outros estão sempre à frente. Você anuncia planos antes de agir porque uma voz precisa de confirmação de que você é capaz. Você fica no conforto porque uma voz diz que o desconforto vai te destruir.
Esse diálogo não é verdade, é um hábito. E como todo hábito foi aprendido, e o que foi aprendido pode ser desaprendido. Napoleon Hill foi profundo nessa questão. A mente é o único terreno sobre o qual você tem controle absoluto. O que você planta nela com repetição, ela manifesta com precisão. O pensamento destrutivo repetido é o inimigo mais poderoso que qualquer ser humano já enfrentou. E ele completava: cada ser humano tem a capacidade de controlar completamente sua própria mente, e é a única coisa sobre a qual você tem controle completo. O diálogo interno funciona como um sistema operacional. Todos os outros hábitos, bons ou ruins, rodam em cima dele. Se o sistema operacional está cheio de vírus de autossabotagem, não adianta instalar novos programas de hábitos positivos. Eles vão rodar com falha toda vez. Como mudar? Com repetição consciente. Toda vez que você pegar a voz interna te diminuindo, te paralisando, te convencendo a fugir no meio pensamento. Esse é o medo falando, não a realidade. Depois substitua por uma afirmação de ação. Não, eu sou incrível. Mas eu vou fazer mesmo assim. Não espere o diálogo interno melhorar para agir. Haja com o diálogo interno ruim. A ação repetida muda o diálogo, não o contrário. Comente: eu governo minha mente ou ela me governa, e hoje eu escolho governar. Porque quem controla o diálogo interno controla o destino. Nenhum desses hábitos é dramático. Nenhum deles aparece com alarme. Nenhum te avisa que está te destruindo. Eles chegam silenciosos, disfarçados de planejamento, de aprendizado, de humildade, de conforto, de produtividade, de comprometimento. E enquanto você os alimenta sem perceber, o sucesso que você quer se distancia um dia de cada vez. Procrastinar disfarçado de planejar. Consumir sem criar. Buscar aprovação antes de agir. Comparar sem critério. Anunciar antes de executar. Viver no conforto. Confundir ocupação com progresso. E na raiz de tudo, um diálogo interno que sabota antes de qualquer obstáculo externo aparecer. Napoleon Hill afirmava: não são as circunstâncias externas que definem o destino de um homem. São os pensamentos que ele permite habitar sua mente e os hábitos que permite habitar seus dias. O sucesso não é destruído por um grande fracasso. É destruído por 8 hábitos pequenos, silenciosos, praticados com consistência na direção errada. Você não precisa eliminar todos de uma vez. Escolha um. Só um. O que mais te reconheceu hoje. Trabalhe nele por 2 semanas com consciência. Depois avance para o próximo. Em 6 meses, sua vida vai estar irreconhecível, não porque você encontrou um atalho, mas porque você eliminou o que estava te travando em silêncio. E aí, qual desses hábitos você reconheceu em você mesmo? Qual vai começar a eliminar a partir de hoje? Me conta nos comentários. Eu leio todos e respondo o máximo que consigo. Se esse vídeo fez sentido para você, declara nos comentários. Eu identifico o que me destruía e agora construo com consciência. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo.